Bom, boa tarde a todos. Hoje nós estamos dando início à 22ª Semana Nacional de Museus. Eu sou a Denise, para quem não conhece. Eu trabalho na coleção entomológica de referência já tem 10 anos. Sou mestre em ciências e atualmente doutoranda do Programa de Saúde Pública aqui da faculdade. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês o que é essa semana, por que a gente está comemorando. Bom, dia 18 de maio é celebrado o Dia Internacional dos Museus. Então, a Semana Nacional dos Museus é comemorado nessa semana que compreende o dia 18. Essa semana é uma das ações do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e é construída e proposta de forma articulada com o setor museal brasileiro. E qual que é o propósito dessa semana? É mobilizar os museus de todo o país com suas programações em torno de um mesmo tema. O tema ele é proposto anualmente pelo Conselho Internacional de Museus. E essa edição, que é a 22ª, traz o tema Museus, Educação e Pesquisa. Esse tema apresenta uma reflexão sobre a fundamental atuação dos museus como impulsionadores de educação e pesquisa. O intuito dessa semana é atrair a população, as pessoas a visitar museus. Os museus promovem ambientes enriquecedores para os seus visitantes, sendo estudantes, pesquisadores, professores, a comunidade, né? Exposições interativas, oficinas, palestras, estimula a disseminação do conhecimento de forma prática e abrangente, além de ser mais convidativa. No Brasil, a Política Nacional de Educação Museal promove a diversidade de programas educativos, com ênfase em inclusão educacional, contribuindo na democratização do conhecimento cultural. No contexto da pesquisa, os museus são os verdadeiros guardiões de acervos valiosos que ajudam nas investigações acadêmicas e científicas, além de catalisadores para o avanço de conhecimento de diversas áreas. E as colaborações interdisciplinares entre museus e instituições educacionais fortalecem a pesquisa. E uma estratégia da Semana Nacional dos Museus é divulgar as pesquisas e promover um diálogo entre a comunidade acadêmica e diferentes públicos. Então, esse intercâmbio de conhecimento enriquece a conexão entre pesquisa, educação e sociedade. E como funciona a programação dessa semana? Todos os museus que estão cadastrados no IBRAM, que têm interesse em participar, fazem inscrição num período estipulado por eles, e os museus do Brasil inteiro podem participar. Depois desse período, eles divulgam uma programação, como eu coloquei aqui para vocês, de toda a região, né, todo o Brasil inteiro, e eu destaquei o Sudeste, que é onde a gente está. Esse ano, a programação do Sudeste tem 297 páginas. Então, neste momento, diversos museus do Sudeste estão participando, assim como outros do Brasil todo. E por que nós estamos aqui hoje falando sobre isso? Porque a coleção entomológica de referência da Faculdade de Saúde Pública está participando. Na verdade, a coleção vem participando, esse já é o 3º ano consecutivo. Então, a gente faz a inscrição e a gente propõe qual vai ser a nossa programação, de acordo com o tema proposto pelo IBRAM e o ICOM. Aqui tem algumas atividades que eu vou explicar mais para frente. E eu acredito que tem gente aqui que não conhece a coleção, não sabe que existe essa coleção aqui. É uma coleção que completa 87 anos esse ano. É uma coleção riquíssima, tem atividade constante e diversas produções anuais. Ela conta com mais de 500 mil espécimes de insetos hematófagos de interesse médico e de saúde pública. Quem quiser conhecer mais a coleção, vai ter uma exposição lá em cima. Bom, qual que é a nossa programação que a gente propôs esse ano?
Aqui no saguão, do dia 13 ao dia 17, vai ter uma exposição chamada Mosquitos de Importância em Saúde Pública em Áreas Urbanas. Vai ter uma exposição guiada no segundo andar, também do dia 13 ao dia 17, onde a gente pode explicar um pouco mais sobre a nossa coleção. E foi aberta a exposição do professor Foratini, que é sobre a diversidade de insetos aqui da Mata Atlântica. Além disso, vão ter palestras. Hoje nós vamos iniciar a palestra com a Mariana de Carvalho. Amanhã vão ter duas palestras, com o Dr. Paulo e a doutora Poliana. E na quarta-feira, com a professora Tamara Lima Câmara, que é uma professora aqui da faculdade. E o encerramento com a professora Marianice Moreb Salum. Bom, eu estou dando início essa semana aqui na faculdade. Eu espero que vocês aproveitem a programação, tenham uma boa semana, visite os museus e propague conhecimento. E agora eu vou convidar a Mariana para dar sua palestra. Ela vai explicar um pouco mais sobre a entomologia aqui da faculdade. Boa tarde. Mais uma vez, um prazer participar da Semana de Museus. Ano passado eu participei também, uma iniciativa excelente do IBRAM para propagar mais, né, a visitação aos museus no Brasil, porque são poucos os museus muito visitados no Brasil, são sempre os mesmos, né? E nós precisamos, então, propagar mais esse conhecimento. Muito bem. Professora Marianice me convidou para dar essa palestra. Professora, muito obrigada. Que então o tema é Contribuição da Entomologia de Saúde Pública e Geração de Conhecimentos. Bem, eu sou pós-doutoranda aqui na faculdade, do Departamento de Epidemiologia, sob a supervisão da professora Marianice, e o meu trabalho é sobre a história da entomologia da Faculdade de Saúde Pública, que ela é mais do que centenária já. E aí, então, hoje eu vou trazer para vocês um pouco dessa história, né, de como essa área se montou e como ela vem gerando conhecimentos desde então. Bom, essa história começa ainda em 1916, quando a Fundação Rockefeller fez os primeiros acordos com o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Então, a Fundação Rockefeller, que é estadunidense, né, fundada pelo John Rockefeller, e chegou um certo momento que ele tinha uma fortuna imensa e ele resolveu aplicar essa fortuna em filantropia. E também investir em países, naquela época, chamados periféricos, para, então, que se fizessem estudos daquelas doenças que mais afligiam a população. Em 1916, o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho venceu uma certa concorrência com a Argentina e conseguiu que os recursos da Fundação Rockefeller chegassem no Brasil, principalmente em São Paulo, onde ele convida a Fundação para criar uma de duas cadeiras que ele estava propondo naquela época, e uma dessas cadeiras era chamada cadeira de higiene. Em 1918, então, a faculdade, que hoje é uma faculdade da Universidade de São Paulo, nasceu como o Instituto de Higiene de São Paulo, que, na verdade, era uma série de laboratórios. Aqui, como vocês podem ver, nós temos a primeira sede da faculdade, que era no centro, na Rua Brigadeiro Tobias, número 45, e a Faculdade de Medicina era na mesma rua, no número 42. Essa casa não existe mais, e na década de 40, a gente já estava, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, a gente já estava instalado aqui, né? Então, esse é o prédio que nós estamos nesse momento, sem a parte que foi construída aqui na década de 50. Aqui estão os responsáveis por essa história que eu vou contar para vocês, então. O primeiro deles, aqui, é o John Rockefeller, né, que acaba investindo parte da fortuna dele nesses projetos. Aqui embaixo, o Dr. Samuel Darling, que eu vou contar um pouco da história para vocês, que era um americano que veio para cá, a mando da Fundação Rockefeller, para ser o primeiro diretor do Instituto de Higiene. Aqui, Wilson Smiley, que foi o segundo diretor, também americano, também vindo para cá pela Fundação Rockefeller. Ao centro, o Geraldo de Paula Souza, que é o fundador da Faculdade de Saúde Pública e não do Instituto de Higiene, e o seu mais fiel e mais próximo colaborador, Francisco Borges Vieira, que vocês veem dois quadros dentro dessa sala, que são deles.
Paula Souza e Borges Vieira. Esse auditório leva o nome do fundador da faculdade. Muito bem. Então, aqui a gente tem os créditos, né, dessas fotografias. Essa foto do Paula Souza é a foto da formatura dele pela Universidade Johns Hopkins, que eu vou explicar por que ele se formou lá, e vou explicar então agora um pouco do contexto. Né? Como uma boa historiadora, né, eu gosto de explicar o contexto. Então vamos lá. No início do século XX, grandes epidemias assolavam o Brasil e especialmente a cidade de São Paulo. Como, por exemplo, a febre amarela, malária, varíola, tuberculose. Parece que a gente está falando dos dias de hoje, mas nós estamos falando também do início do século XX. E a Fundação Rockefeller, naquele momento, apoiava pesquisas em febre amarela e ancilostomíase, que é uma verminose. Em 1918, então, o Samuel Darling foi mandado para cá pela Fundação Rockefeller. O Samuel Darling era patologista e bacteriologista, e ele vem com a incumbência de criar o Departamento de Higiene da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que é até hoje, né, a Faculdade de Medicina aqui da USP. Ele foi um dos principais especialistas em doenças tropicais no início do século XX, porque ele estudava a patologia anatômica das doenças. Investigou várias doenças, não só no Brasil, como no Panamá, no Extremo Oriente, na África do Sul, e ministrou a aula inaugural do Instituto de Higiene no dia 6 de abril de 1918. Dessas ironias da vida, o Samuel Darling descobriu, enquanto estava aqui, que tinha um tumor no cérebro. Então, ele pede para ir embora de volta para os Estados Unidos. Lá, ele faz uma cirurgia para retirada do tumor na Johns Hopkins mesmo, no hospital, porém, ele falece num acidente de carro, num dos trabalhos de campo que ele tinha. Então, o Samuel Darling acabou morrendo muito jovem. Aqui a foto que estava ali também. Essa foto, para quem conhece a diretoria da faculdade, ela está lá na diretoria. É a primeira foto da galeria de ex-diretores da faculdade. Essa foto é uma foto que foi, vocês podem ver, ela está cortada aqui, mas ela está dedicada para o Paula Souza. É uma das únicas fotos boas que a gente tem do Darling. Tem uma outra que ele está de frente, que é a que vocês veem quando vocês procuram pelo nome dele, né? E essa foto pertence ao nosso acervo aqui do Centro de Memória da faculdade. Ele, pela importância dos seus estudos, foi homenageado na entomologia com o nome do mosquito, Anopheles darlingi, porque era uma homenagem aos seus estudos sobre malária. Continuando, então, em 1918, ele fica aqui, o Darling faz as pesquisas dele, mas volta. O que aconteceu com o Paula Souza? O Paula Souza era filho, ele era aristocrata, né, de uma família bastante importante em São Paulo, e ele era filho do fundador da Politécnica, o Antônio Francisco de Paula Souza. E o Paula Souza teve dupla formação. Ele era farmacêutico e médico. E foi durante o tempo em que ele já estava na Faculdade de Medicina que ele foi convidado, junto com o Borges Vieira, para ser... Eles foram os dois primeiros bolsistas da Fundação Rockefeller para fazer doutorado lá em Baltimore. O que é interessante sobre a trajetória, né, que então tem-se registros de que foram os dois primeiros brasileiros a estudarem na Johns Hopkins, é que se fazia um doutorado em 2 anos nessa época. É inimaginável hoje fazer um doutorado em 2 anos. Então, eles foram para lá, e enquanto eles estão se formando sanitaristas nos Estados Unidos, o Darling estava aqui, e depois o Wilson Smiley, até que eles voltam dos Estados Unidos, o Paula Souza e o Borges Vieira. Mas ele não assumiu logo que ele voltou. Ele concluiu os estudos, e a coisa mais importante que o Paula Souza fez naquele momento foi trazer para São Paulo uma matriz diferente de saúde pública daquela que se conhecia. Paula Souza trouxe o sanitarismo de matriz americana. E qual era o sanitarismo que se praticava no Brasil e boa parte do mundo? Era o sanitarismo de origem francesa, que era de Pasteur. O Paula Souza traz, então, uma ideia de saúde pública americana, só que quando ele chega aqui não consegue implantar. Por quê? Porque estamos falando de universos muito diferentes, de países muito diferentes e de problemas de saúde muito diferentes do que se tinha naquela época. Portanto, ele vai trazer todo o conhecimento dele para cá, mas ali ele vai ter que adaptar. Muito bem. Quando eu fazia o doutorado, né, e eu fiz o doutorado sobre a história da faculdade, uma parte, 33 anos só, né, dos mais de 100,
Uma das coisas que eu investiguei foi por que a faculdade tem essa característica que é até hoje. A Faculdade de Saúde Pública é uma faculdade interdisciplinar, multidisciplinar. E o Paula Souza, quando esteve lá, trouxe para cá algumas ideias de coisas que ele já tinha visto na Johns Hopkins, como, por exemplo, o departamento de zoologia médica. A entomologia, ela é bastante antiga, mas não com o nome de entomologia. Ela era parasitologia médica ou zoologia médica. E o Paula Souza, então, vai trazer essa ideia de cursos que se preocupavam com problemas rurais, com doenças que eram trazidas do campo. E praticou um tempo desses estudos ainda lá na casa da Brigadeiro Tobias, lá no centro, mas enquanto esse prédio vai começar a ser construído a partir de 1927, com dinheiro da Fundação Rockefeller e do governo federal. Vocês sabem que nós temos, então, hoje a gente está numa parte chamada quadrilátero da saúde, que nós temos várias instituições que compõem o quadrilátero, não só necessariamente instituições ligadas à Universidade de São Paulo, mas hospitais também. Essa era uma área da cidade que era bastante isolada, porque acreditava-se nessa época, antes do Pasteur trazer a ideia da microbiologia, que os ventos traziam as doenças. Não que não existam doenças que são transmitidas pelo ar, mas eles acreditavam que tudo o que acontecia era transmitido pelos tais dos miasmas, principalmente pelos ventos que sopravam nos cemitérios. Então, eles carregavam a podridão e traziam essas doenças para as pessoas. Por que construir aqui? Porque aqui era uma área isolada da cidade e eles diziam que o vento soprava o contrário. O vento não sopraria de volta para o centro, portanto, não levaria as doenças. E aí, hoje vocês podem ver, nós estamos na frente de cemitérios aqui. Aliás, é uma área com muitos cemitérios. Por quê? Porque naquela época se enterravam as pessoas em lugares isolados. Hoje, a cidade abraçou Pinheiros, né? Mas naquela época era bastante isolado. A faculdade existe nesse terreno por conta da casa que nós temos aqui atrás, que é o nosso centro de saúde. O centro de saúde é uma casa que pertenceu a Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. E o Oswald perdeu essa casa no jogo, né? Não diretamente jogando a casa, ele não apostou a casa, mas ele apostou a fortuna da família. E numa dessas ele parou de pagar os impostos. Em 1929, ele doa esse terreno, essa casa, para a Fazenda do Estado, que era o governo, e as construções começam aqui no final da década de 20. Porque muitas pessoas pensam, mas nós não somos uma arquitetura Ramos de Azevedo. As pessoas passam que, que lindo, né? Não, não é. O Ramos de Azevedo faz um sucesso gigante entre nós aqui. Nós adoramos a arquitetura Ramos de Azevedo, cheia de rococó, né? de detalhes, mas os americanos não gostavam. Eles diziam, é detalhado demais. Nós queremos uma arquitetura mais limpa. Quem desenhou a arquitetura desse prédio foi o próprio Paula Souza, que era filho do fundador da Politécnica. Não sei o quanto vocês conhecem da faculdade, mas se vocês andarem lá fora, vocês vão ver que ele fez um desenho em que todo o encanamento está aparente no teto. Por quê? Do ponto de vista estético, é horroroso. Do ponto de vista da manutenção, é fantástico, porque você não precisa ficar quebrando o teto toda vez que você tem que fazer um reparo. E ele acabou desenhando, mas ele fez questão de desenhar um prédio que fosse bem diferente da Faculdade de Medicina. Por quê? Porque em 1924, o departamento, o Instituto de Higiene, se separa da Faculdade de Medicina e passa a ter autonomia. E aí, ou seja, esse ano, né, a gente vai completar 100 anos de autonomia da Faculdade de Medicina, e o Paula Souza fez questão que, inclusive, a arquitetura fosse diferente da deles. Foi uma briga homérica. Ele brigou ferozmente com o pessoal da Faculdade de Medicina, porque eles achavam que a gente tinha que ser um filhote aqui, inclusive na arquitetura. E ele disse, de jeito nenhum, eu vou fazer uma coisa diferente. E desenhou esse prédio, que é muito bonito, muito clássico, e também é um prédio que foi construído com os melhores materiais que existiam na época. Mas um prédio que já tem quase 100 anos não é um prédio fácil de fazer manutenção do ponto de vista patrimonial. E nós estamos falando hoje de um prédio que está tombado na totalidade. Nós temos todo o conjunto do quadrilátero da saúde tombado na sua totalidade, o que é um baita desafio para quem trabalha com patrimônio, né? Bom, quando eles mudaram para cá, e eles mudaram para cá no começo da década de 30, e mudou correndo. O Paula Souza mudou para esse prédio ainda em construção. Por quê? Porque em 1930, para quem lembra, o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado. Ele tira o
ele nem chegou a tirar o presidente eleito, que era Júlio Prestes, mas ele depõe o Washington Luiz. E ele, então, passa a perseguir aqueles seus inimigos políticos. E vocês sabem que São Paulo era um inimigo de Vargas, tanto que em 1932, o que aconteceu? Nós fizemos uma revolução contra o Getúlio Vargas. Fomos massacrados na revolução. Massacrados. Não tinha como a gente lutar contra o exército de Getúlio Vargas, que era militar, inclusive, de carreira. Só que essa mudança para cá aconteceu no ínterim, entre 1930 e 1932. Por quê? Porque o Vargas, quando ficou sabendo que esse prédio estava sendo construído com dinheiro do governo, ele requer o prédio. Ele quer o prédio para fazer um QG, ele quer um quartel-general aqui. E o Paulo Souza diz, mas de jeito nenhum, muda com tudo para cá, com o prédio em construção. Ele fala, quero ver quem vai me tirar daqui. Pois bem, em 32 eclode a Revolução. Em 32, vocês sabem, né? Então, vocês sabem que a gente não tem grandes avenidas, nem ruas, nem nada com o nome do Getúlio Vargas aqui, né? Que a gente não gosta dele. Mas o que aconteceu? Nós temos hoje a Fundação Getúlio Vargas na Avenida 9 de Julho, que é o dia que começou a Revolução de 32, né? É uma baita provocação contra o cara. Mas o que aconteceu? A Revolução estoura no dia 9 de julho, então, dia 23 de maio, os estudantes, que não eram todos estudantes, MMDC, que a gente aprende na escola, Martins Miragaia, Drauzio, Camargo e agora o Alvarenga, que nós descobrimos que estava lá também, foram assassinados na Praça da República. No dia 9 de julho, São Paulo declara guerra ao Getúlio Vargas. No dia 11 de julho, o Instituto de Higiene começa a ministrar as aulas do curso de enfermagem de guerra. 2 dias depois. Ou seja, não era uma coisa que foi pensada de um dia para o outro. Esse curso já estava sendo gestado quando, de fato, eclode a Revolução. Nós tivemos pessoas importantíssimas dando aula nesse curso, dentre eles o John Lane, que eu vou falar para vocês, e o Gastão Fleury, o fundador do Laboratório Fleury. Ele era professor aqui também, e ele ensina a parte de patologia no curso. Quando o prédio foi construído, então você tinha a seção de higiene rural e parasitologia no primeiro andar, a entomologia, protozoologia e zoologia aplicada no terceiro andar, e em 1931, o Paula Souza alça o Instituto de Higiene à categoria de escola de higiene. Escola de Higiene e Saúde Pública. E aí você tinha os cursos de parasitologia aplicada à saúde pública e também uma parte importantíssima do Instituto de Higiene é que ele foi fundado em 1918, mas a partir de 1919 a gente já fazia comunicação científica. A gente já tinha artigos produzidos pelos professores daqui que versavam sobre os mais diversos assuntos e assuntos interessantíssimos de ponto de vista de saúde pública, o que era uma característica dessa turma. Aqui são os logotipos, né, das duas da comunicação que a gente tinha. O primeiro que a gente criou foram os boletins do Instituto de Higiene, que funcionaram entre 19 e 46. O que eu quero dizer é que é uma publicação ininterrupta. Ela existe até os dias de hoje com outro nome. Então, ela começou Boletins do Instituto de Higiene, Arquivos da Faculdade de Higiene e Saúde Pública, e hoje ela se chama Revista de Saúde Pública. Então, essa revista é bastante antiga, o editor, que foi muito tempo, também foi da entomologia, o professor Foratini, e o primeiro artigo que nós escrevemos, né, naquela época no boletim, foi o próprio Darling, que escreveu, e ele falava sobre malária. Quem tiver interesse em olhar essa documentação, ela está todinha digitalizada no site da biblioteca da faculdade. Você consegue fazer um levantamento excelente de artigos que foram escritos naquela época. Muito bem. Então, a Denise já falou um pouquinho, mas eu vou falar historicamente sobre a coleção entomológica de referência, que é a menina dos nossos olhos, né, na parte da entomologia, que entre 1920 e 1931, ou seja, antes da coleção ser fundada, a gente teve um professor bastante famoso na medicina, né, ele é mais famoso lá na Faculdade de Medicina do que aqui, que é o Samuel Pessoa, que trabalhou aqui como assistente, e ele era um parasitologista. E, a partir de 1930, começa a se estudar o impacto das epidemias de malária e febre amarela, além de outras endemias associadas aos insetos hematófagos, que é uma coisa que a Denise acaba de falar aqui sobre a nossa coleção. E nós tínhamos, então, os dois primeiros professores da área de parasitologia aqui, que é o Paulo César de Azevedo Antunes e o John Lane.
que foram também bolsistas da Fundação Rockefeller e ministraram aqui o pioneiro curso de especialização em entomologia médica, que o professor Foratini foi aluno desse curso. O John Lane, eu vou mostrar ele para vocês daqui a pouco, mas o John Lane é uma figura interessantíssima, não só como um cientista, mas do ponto de vista biográfico. Ele era um autodidata em entomologia. Hoje é impensável você conceber alguém que seja autodidata, chegar na posição que ele chegou. E, a partir da interação, né, com outros cientistas, inclusive estrangeiros, como Nelson Davis, o Raymond Shannon, o Antunes e o Lane, em 16 de julho de 37, eles fundaram e criaram a coleção entomológica de referência, que é a que a Denise falou que vai fazer aniversário em julho, né, perto dos seus 87 já. Muito bem. A coleção entomológica, ela está lá, né? Está lá em cima, preservadíssima. Ela participou da formação de centenas de entomólogos. E não só brasileiros, né? Que atuam na parte da vigilância, mas também muitos estrangeiros se formaram e referenciam, inclusive, a nossa coleção. Aqui, as fotos, né, que a gente fez na época do livro do centenário da faculdade. Então, aqui a abertura do livro, né, de tombo da coleção entomológica de referência, assinado por Azevedo Antunes e John Lane, e o Anófeles, que eu falei para vocês, né, que foi batizado em homenagem ao Darwin, que também está numa das gavetas lá em cima. Né? E aqui a foto do primeiro tubo, né, que está lá na coleção, é o 1, o primeiro tubo da coleção, que está preservado, bastante antigo. Então, a gente tem espécimes de 1900, né, professora? 1900 até os dias de hoje. Vocês podem imaginar que é um trabalho dificílimo manter uma coleção como essa. Então, a visitação ela é restrita. Do ponto de vista, vocês podem visitar desde que se esteja marcado, né, com acompanhamento, porque é uma coleção muito delicada para se preservar. E aí, aqui, né, a foto que eu mostrei para vocês, isso daqui é um cartão postal, na verdade. Né? Quando eu peguei essa foto, na época do doutorado, estava sendo leiloado na internet esse cartão postal. Vocês podem ver que está um pouquinho diferente daquela época, né? Mas a gente mantém uma característica importantíssima, o jardim. É uma das únicas unidades da USP que manteve o seu jardim original. Esse jardim está tombado. É um jardim que foi inspirado em jardins europeus, porque o Paula Souza era um cosmopolita, era um homem do mundo, né? E ele trouxe, então, todas essas ideias desse jardim, que é belíssimo, né? É muito bonito mesmo. E existem plantas ali que já são bem antigas e que foram trazidas na época da construção. E aqui a foto que a gente adora, né? A foto da turma, né? Que então vão aparecer alguns desses cientistas, como, por exemplo, aqui é o Rabelo, né, professora? Rabelo, o John Lane aqui, o Azevedo Antunes, o professor Foratini aqui atrás, bem grandão, né? E aqui, né, essa foto está lá no museu, para quem quiser ver depois. Nós temos aqui, né, as legendas, né, das cabeças, né? Então você vai ver aqui quem eram esses professores. Essa é uma foto da turma que o John Lane ministrou, né, o curso, e que depois vai se transformar, né? Vão acontecer algumas transformações ao longo do tempo, mas eu vou mostrar para vocês. Essa é uma foto muito bonita também do John Lane, se vocês olharem e reconhecerem as janelas, né? São as janelas desse prédio, que é o John Lane recebendo o interventor federal naquela época, que é o Fernando Costa, em 3 de maio de 54. O Vargas, enquanto esteve no poder, ele nomeava interventores. Uma das razões, inclusive, que eclodiu a Revolução de 32 foi porque São Paulo não aceitou o interventor que tinha sido indicado naquele momento. E aí, nós aqui recebíamos visitas ilustres, né, para conhecerem esses cientistas, dentre eles o John Lane. Muito bem. E aí, vamos falar um pouco do tema da palestra, né, que é a questão da contribuição para a geração de conhecimento. A produção científica da entomologia de saúde pública da faculdade, ela sempre deu visibilidade nacional e internacional a esses estudos. Em 63, então, Oswaldo Paulo Foratini assumiu a coordenação do curso de entomologia porque o John Lane morreu. Em 63, ele morre de forma prematura por conta de problemas que ele vinha desenvolvendo, era um fumante contumaz, né?
e ele acaba adoecendo, se afasta. O professor Foratini, que era médico de formação, assume a coordenação do curso de Entomologia de Saúde Pública. Em 1970, ele faz uma reestruturação nesse curso. Então, inclusive, por quê? Porque qual era o contexto naquele momento? A gente estava vivendo a ditadura civil-militar. Em 1968, aconteceu a chamada reforma, né? A reforma que reformou os currículos, inclusive, e essa reforma caiu com as cátedras. Então, a partir de 1968, não existia mais o chamado professor catedrático. Hoje você tem uma coisa chamada professor titular, é diferente, né? E ele vai fazer a reestruturação do curso, mas junto com isso ele criou um dos departamentos da faculdade, que não foi uma ideia só dele, né? Ele estava trabalhando com um grupo naquele momento, que é o departamento de epidemiologia. E ele cria, então, um curso de epidemiologia médico-entomológica. Isso foi uma sacada genial dele. Porque se ele deixasse um curso de entomologia médica, muito dificilmente isso ficaria aqui dentro. Na época da reforma, o que não estava a par com a saúde pública teve que ser mudado daqui. O que o Foratini fez? Repensou o curso de uma forma que ele se encaixasse dentro da epidemiologia. Então, ele cria esse curso. E nós tivemos muitas interações, e temos até hoje, né? O departamento e o pessoal da entomologia tem muita interação com outras instituições, não só do Brasil, como do mundo, mas muito o intercâmbio entre São Paulo e Rio de Janeiro. Exemplificado, por exemplo, pela relação que o John Wayne tinha com Adolfo Lutz. O Lutz, antes de ir para a Fiocruz, o Lutz trabalhou aqui, né? Aliás, nós temos aqui o Instituto Adolfo Lutz, que antes de ser rebatizado com o nome dele, se chamava Instituto Bacteriológico. E o Lutz, de tanto que se desentendeu com os médicos paulistas, acaba aceitando um convite de Oswaldo Cruz e vai trabalhar no Rio de Janeiro, e lá fica até a morte dele. 32 anos trabalhando, e lá, no fim da vida, ficou cego, que deve ser o maior suplício para um cientista, que trabalhava o tempo todo com os olhos em cima de um microscópio, ele ficou cego. E a cegueira dele foi rápida, e ele tinha um assistente que, no fim da vida, carregava ele nas costas para poder levá-lo a campo. Ele foi a campo cego. E o assistente descrevia as espécies para ele e ele ia dizendo o que ele achava. É incrível. É uma história incrível. E aí, então, eu vou contar um pouco para vocês das contribuições que o departamento e a parte de entomologia deram, mas a do professor Foratini, né, foi bastante chamativa, principalmente pelo número de artigos com seus colaboradores, né, mais de 240 artigos e 14 livros de entomologia, que são usados até hoje, né, são clássicos da área, né, para quem começa a estudar. A Faculdade de Saúde Pública, como eu falei para vocês, ela nasceu bastante interdisciplinar e ela continua assim. Aqui a gente tem gente das mais diversas áreas de formação. E a parte de entomologia sempre esteve aliada a essas ações para a prevenção de doenças e controles de epidemias no país. Nós estamos vivendo uma nesse momento, né? E a hora que você tem a associação de mosquitos como vetores de doença, os estudos entomológicos ganham corpo, né? Dizendo, olha, a importância de se estudar esse tipo de coisa. Por quê? Porque doenças associadas a mosquitos, ou qualquer doença que se torna epidêmica, ela interfere na qualidade de vida da população. Vocês estão vendo isso, né? A gente está vivendo nesse momento aquela tragédia no Rio Grande do Sul, e uma das coisas que estão sendo apontadas de quando a água começar a baixar vai ser a ascensão das doenças, das arboviroses, né? E de outros problemas de saúde pública, claro, ligados às pessoas que estão dentro daquela água imunda. Entre 1930 e 1940, a gente teve, então, o combate à febre amarela e a erradicação do anofelino africano no Nordeste do Brasil, com os estudos desenvolvidos aqui. Entre 50 e 60, a erradicação da malária, que agora é um assunto que a gente volta a falar. Então, vocês estão vendo, né? Isso parece que a gente está falando dos dias de hoje, né? E, em 1970, colaboração com o Serviço Estadual de Saúde para a eliminação da transmissão por triatomíneos e tripassonomias em São Paulo. Aqui, a gente tem, né, esse slide é da professora, um pouco da linha de evolução do que, de como vai se formar o que nós temos hoje em entomologia aqui na faculdade. Então, começa o curso com Lene Antunes,
Depois, o professor Foratini assume em 63. Em 70, ele cria o departamento e faz a epidemiologia médico-entomológica. Em 1990, atualização em culicidologia médica, para em 2014 se tornar um mestrado profissional em entomologia de saúde pública. Em 63, então, quando o curso passou para as mãos do professor Foratini, aconteceu essa reformulação e muitas pessoas se formaram aqui, inclusive de outras instituições. Bom, aqui, dificílimo, né? A gente pegar mais de 100 anos de contribuição e colocar em alguns slides, né? Mas eu trouxe aqui para vocês alguns dos estudos desenvolvidos por essa turma que compôs e compõe a entomologia da faculdade, como, por exemplo, o Antunes, o Lane, o professor Foratini, o Almério, que já é falecido, o professor Barata, que já é falecido, o Delcio e a Iná, que ainda estão, né, por aqui, e estudavam a investigação sobre a influência de alterações antrópicas do ambiente natural e emergência de doenças infecciosas intermediadas por insetos vetores. Nós tivemos também a participação de pesquisadores do laboratório, em especial do Antunes, que é a erradicação do mosquito Anopheles arabiensis dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará na década de 30. E essas pessoas, né, esses professores, eles viajavam para o campo, né, então faziam os famosos diários de campo, que são belíssimos, documentos interessantíssimos, né, em que eles descreviam as suas atividades, e é uma coisa que acredito que a entomologia vem segurando com toda a força, né, professora? A história dos trabalhos de campo, importantíssimos para a área. E o John Lane, que além dos diversos artigos que escreveu durante a vida, e um escreveu com o irmão dele, que era o Frederico Lane, que trabalhava no Museu de Zoologia, na verdade, ele tem um único artigo com o irmão, que era sobre borboletas, e esse artigo também está lá no laboratório. Eu achei esse exemplar, né, original dos anais do Museu Paulista e trouxe aqui para a professora colocar no museu. E o John Lane, ele é responsável, né, pelo primeiro catálogo de culicídios neotropicais, e o livro dele, que foi ilustrado pelo Nelson Cerqueira, é usado até hoje. Por quê? Não só porque é um excelente livro, mas porque você não teve gente que ainda, né, depois dele, fez um trabalho como o dele. Então, é um trabalho de ponta do John Lane. E aí continua, né, o Antunes com a Airosa Galvão, com o José de Oliveira Coutinho, que fizeram as primeiras pesquisas sobre leishmaniose tegumentar e visceral, ainda entre as décadas de 30 e 40. O professor Foratini, que liderou esse grupo da entomologia por muito tempo, até se afastar e depois falecer em 2007, que foi quando ele passou a curadoria da coleção para a professora Marianice, e estudou, né, a leishmaniose, sobre a transmissão da tripassonomíase americana, dos triatomíneos, e aí ele teve os continuadores dele, como, por exemplo, o professor Almério e a professora Eunice, né, que fazem esses estudos, e agora integra o Fred. É isso? Muito bem. O professor Barata, né, que estudava, fez várias viagens para a região do Planalto Paulista, Vale do Ribeira e outros destinos, que compôs uma série de artigos que versavam sobre a ecologia e morfologia dos triatomíneos. O professor Délcio Natal, que ainda no campo de estudos dos culicídios, dedicou-se principalmente ao comportamento dos mosquitos vetores. E a professora Marianice, né, que faz aí, também lidera o grupo hoje, né, e desde a década de 80 traz toda essa contribuição em estudos taxonômicos, aspectos de epidemiologia e ecologia de várias doenças, e continua aí a todo vapor, né, professora, produzindo. Temos o professor Mauro Marrelli também, que é professor atual, né, aqui no departamento, que estuda aspectos da dinâmica de transmissão da bromélia malária na cidade de São Paulo, também estuda os culicídios, né, o impacto das alterações nas paisagens naturais, e a professora Tamara, que vai palestrar aqui também, né, acho que é na quarta-feira, sobre a biologia, né, e ecologia do Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Então, tudo isso para mostrar para vocês que a Faculdade de Saúde Pública carrega a característica da interdisciplinaridade. Muitos dos seus profissionais contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento das ações de prevenção de doença e controle das epidemias no país.
a entomologia ela é indiscutivelmente importante e necessária. Mas a gente enfrenta uma batalha todos os dias para se manter ativo, para se manter visível. É inacreditável a gente ter que explicar para as pessoas por que tem que se estudar a entomologia, ou então por que se tem que se conhecer a história da entomologia. E aqui está um exemplo disso, né? A Denise colocou essa foto, mas para finalizar, eu queria mostrar então para vocês, né, e convidá-los também, porque faz parte dessa semana, a visita ao Museu Foratini, lá em cima, no segundo andar. O Museu Foratini tem uma parte, né, da coleção do próprio professor, que ele coletou, e de outros pesquisadores também, além de objetos, imagens dos seus livros, fotografias, os desenhos que ele fazia à mão estão expostos nessa sala, né? A mesa, vocês podem ver lá atrás, né? O casaco, as coisas, os objetos pessoais que pertenceram ao professor. E é um museu riquíssimo em informação de entomologia, então estão todos convidados a conhecer, né? Não só porque estamos na Semana dos Museus, mas pela importância de um trabalho como esse. É isso, muito obrigada. Tem alguma pergunta, Caio? Tem alguma pergunta no YouTube? Não? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Por favor, venha cá. Tem que ir, senão as pessoas não te ouvem. Oi, boa tarde. Eu sou Carolina, sou aluna do professor Mauro, sou doutoranda, e eu tenho uma pergunta. Oi, mais para cá? Tá bom, obrigada. A minha pergunta é, já que você falou um pouco sobre instituto e aí mudou para a escola, eu queria entender dentro da USP, principalmente, qual a diferença de instituto, faculdade e escola. Obrigada. No caso do Instituto de Higiene, né? Então, para a gente refazer a linha aqui, né? Então, começa como um departamento da Faculdade de Medicina, e ele logo ganha a alcunha de instituto, porque ele acaba funcionando separado da Faculdade de Medicina. E o Instituto nasceu, na verdade, para ser uma série de laboratórios, todos ligados à ideia de higiene. Como vocês podem ver, até hoje a gente mantém na frente do nosso prédio a inscrição Instituto de Higiene, mas vocês conseguem entender o salto que é começar como Instituto de Higiene e terminar como Faculdade de Saúde Pública? É um salto imenso dentro da dinâmica histórica, inclusive. Hoje, você falar em higiene é uma coisa bastante complicada, né? E aí, o que aconteceu? Por que o Paula Souza vai fazendo o upgrade, né, do Instituto? Uma parte que eu não contei para vocês, mas o que aconteceu foi que o Instituto foi ameaçado de ser fechado. O Paula Souza dirigiu o Serviço Sanitário de São Paulo, hoje é como se ele tivesse sido um secretário de saúde. Naquela época, ele implementa uma reforma em 1925, em que ele institui, por exemplo, os centros de saúde. Centro de saúde é uma ideia que ele trouxe dos Estados Unidos, e é uma ideia de que, se vocês forem aqui no nosso centro de saúde, isso não é um posto de saúde, é um centro de saúde, é diferente. Você chegar com o braço quebrado aqui, você não vai poder ser atendido. Você vai ter que ir para um pronto-socorro. A ideia do Paula Souza era o cuidado integral. Então, eu faço chamada prevenção das doenças. Ele falava em prevenção quando nem existia o preventivismo ainda como uma ideia. E aí, o que aconteceu? Ele foi muito mal visto na reforma de 25. Ele foi bastante autoritário, ele tentou fechar o Instituto Butantan naquela época. Pois bem, quando o adversário político dele subiu para o cargo, que era o Francisco Salles Gomes, o Francisco Salles Gomes falou, você quis fechar, agora eu vou fechar o Instituto de Higiene. Então, o que ele fez? O Paula Souza era um grande político. Não sei se vocês sabem, mas ele é um dos fundadores da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e ele tinha uma influência política absurda, inclusive por conta da família. E foi pela influência política dele que ele conseguiu fazer o Instituto ficar funcionando. Só que quem segurou a parte científica do Instituto de Higiene foi o Borges Vieira. O Paula Souza era o político, o Borges Vieira era o cientista. Tanto que até minha tese chama Entre a Ciência e a Política. Porque, no fim, o Instituto se sustentou muito mais pela política do que pela ciência, o que é muito triste. Né? Muito bem. Em 31, ele alça para a escola por conta das ameaças que ele estava recebendo de ser fechado por conta do governo Vargas.
Em 38, quando o Salles Gomes ameaçou de incorporar o Instituto de Higiene, o que ele fez? Correu para a Universidade de São Paulo e pediu a incorporação da escola para ser uma faculdade. Então, em 1945, ele funda a chamada Faculdade de Higiene e Saúde Pública, nome que caiu em 1968 com a reforma, em que passou a ser Faculdade de Saúde Pública como ela é conhecida até hoje. Então, nós somos uma das faculdades que compõem a Universidade de São Paulo. Certo? Respondi? Ótimo. Mais alguma pergunta? Não? Venha, venha. Olá, meu nome é Myron, sou do mestrado profissional, orientando da professora também. A pergunta que eu tenho é, quando começou a integração com a USP? Porque você falou sobre a história e tal, mas eu queria saber quando começou a integração com a universidade. Então, continuando um pouco dessa história, né, que eu estava falando para vocês, em 38 ele incorpora, o Paula Souza, com a força política que ele tinha, ele incorpora a Escola de Higiene à Universidade de São Paulo, porém você tem que fazer toda uma reforma dentro da instituição. Você não começa como um laboratório, transforma numa escola e depois vira uma faculdade de um dia para o outro, né? Inclusive, precisou-se pensar em áreas que eram compreendidas naquele momento. Então, por exemplo, uma das áreas que a gente tinha aqui, e todas as nossas áreas começavam com a palavra higiene. Até hoje, as siglas dos nossos departamentos começam com H, de higiene. Então, é HEP, que é o Departamento de Epidemiologia, porque tem um H na frente, por causa de higiene. Isso a gente manteve como um traço histórico, né? Então, precisou se repensar toda a estrutura da escola para virar uma faculdade e começar a formar pessoas. O embate do Paula Souza com o Vargas foi tão grande na década de 30 que o Vargas parou de reconhecer os diplomas expedidos pela escola. O Paula Souza criou um curso chamado Educador Sanitário, que então eram as professoras primárias que eram ensinadas e depois levava esse conhecimento para dentro da sala de aula e pode parecer óbvio, né, gente? Mas não é. Hábitos de higiene a gente não aprende, assim, não é uma coisa instintiva, né? Tanto que na pandemia a gente estava ensinando as pessoas a lavarem a mão, certo? O que aconteceu na década de 30? Pensou-se que muitas das doenças poderiam ser evitadas a partir da higiene. Então, se você ensina a professora na escola, que ensina a criança, essa criança ensina em casa. Então, essa coisa da gente escovar os dentes todos os dias, tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes das refeições, depois que vai no banheiro, tudo isso foi ensinado para nós. Então, para responder a sua pergunta, como se deu a integração? Precisou-se fazer uma mudança, uma reforma dentro do ensino, né? E trazer os 3 pilares que eu estava conversando com vocês. Então, era a parte de atendimento, que a gente faz até hoje, a parte de ensino de higiene, depois da matriz sanitária americana, e a parte também da comunicação científica, da pesquisa, que é uma parte que ainda é um dos carros-chefes da faculdade. Então, não foi fácil. Você pensa, ele incorporou em 38, mas só em 45 nós ganhamos o título de faculdade. Então, precisou de bastante chão, né, para fazer isso. Obrigada pela pergunta. Mais alguém? Professora? Mariana, muito obrigada pela palestra. Sempre tem alguma coisa nova que a gente não conhece, né? Então, sempre é um prazer ouvi-la. Eu queria saber se você consegue pontuar qual foi a principal, o conjunto de contribuições, não uma contribuição, mas qual foi o conjunto de contribuições científicas que a entomologia deu para a sociedade de São Paulo e, obviamente, para o Brasil e para a sociedade paulista. É difícil responder numa pergunta só, né? Mas quando eu estava montando essa palestra, eu pensei assim, nossa, eu podia ficar horas falando sobre algum aspecto dessas contribuições, porque são importantíssimas do ponto de vista de saúde pública, mas o que mais é chamativo e encantador dessa área é que eles nunca pararam de produzir. Então, desde o momento em que em que o Instituto foi fundado em 1918, a gente já tem o primeiro diretor que já trabalha na área,
né? O segundo também, que também trabalhava na área de parasitologia e nunca parou. Ou seja, a entomologia, ela sempre acompanhou todas as tendências de saúde pública e sempre produziu conhecimento que impacta de fato na vida das pessoas, né? Quando a gente conversa, né? Quando eu converso com os meus amigos ou com os meus alunos sobre o trabalho de campo, que é uma coisa que eu falei para vocês, que é uma coisa impressionante, né? E é uma coisa que você vê cada vez menos. Para tudo que a gente sabe hoje sobre doenças relacionadas a vetores, né, principalmente a insetos, alguém precisou ir lá e descobrir. Alguém precisou ir lá e servir de isca humana para que a gente descobrisse essas coisas. Então, respondendo à pergunta da professora, eu acho que é isso, né, professora? As principais contribuições, elas são inúmeras, porque elas nunca pararam de aparecer e continuam aparecendo. Então, desde o momento em que se identificou que os problemas relacionados ao campo, que é uma coisa que a gente enfrenta até hoje, não, outro dia estava lendo, né, que ainda uma das maiores causas de morte no Brasil, né, além das doenças causadas, por exemplo, o câncer, né, que é uma coisa que vai matar muita gente ainda, é a questão de acidentes por animais peçonhentos, não é? Por picada de cobra, por exemplo, que é uma coisa que seria evitável, porque existe soro para isso. Só que como que hoje as pessoas morrem porque são picadas? Por quê? Porque não tem acesso a esse tipo de informação. Uma das coisas que talvez a entomologia mais sofra é a falta de publicidade. Porque dependendo de como a imprensa noticia, a gente faz fila que dá volta no prédio aqui para tomar vacina de febre amarela, sendo que isso é uma coisa que todo mundo devia tomar, porque é uma das contribuições do professor Foratini, por exemplo, quando disse que tinha que vacinar em massa a população, foi chamado de lunático. Você está louco, não? Mas como é que nós vamos fazer isso? Ele era profeta? Não, ele era um estudioso. Ele era um cientista. Então, eu acredito que é isso. Se você pegar década a década dos estudos que nós fazemos aqui, sempre vão ter grandes contribuições. E é um grupo da entomologia muito diverso, que estuda os mais diversos assuntos, e isso é uma coisa que mantém a entomologia de pé. Né? Apesar de pouco conhecida, pouco reconhecida, é de uma importância vital. Certo? De nada. Mais alguém? Não? Muito obrigada, gente. Depois, espero que, né, as próximas palestras serão interessantíssimas também, estão todos convidados. Eu esqueci de falar na apresentação. Aqui fora tem o QR Code de cada palestra. Você pode fazer a inscrição lá. E quem está assistindo pelo YouTube também dá para fazer a inscrição lá para receber certificado. Como eu vou repetir, então, essa semana tem a exposição aqui no Saguão, até sexta-feira. Tem exposição no segundo andar. Amanhã tem mais uma palestra. Na verdade, são duas. Convido a todos às 14 horas aqui também, e pelo YouTube. E na quarta-feira, com a professora Tamara, e o encerramento com a professora Marianice. Eu agradeço a presença de todos. E boa semana e aproveitem o que a gente está oferecendo para vocês e está aberto ao público. Pode trazer quem vocês quiserem.